Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a este podcast Homem que é Homem, e hoje vamos falar sobre o estigma em relação ao HIV, mas também a questão dos cuidados, a questão da prevenção, que sabemos que HIV-Sida é uma pandemia já e está a preocupar não só o país, né? Por isso acaba sendo uma pandemia, porque preocupa também o mundo. E como é que nós estamos em relação a este assunto? Algumas organizações existem no país e estão a desenvolver várias ações, e para lá hoje temos aqui uma organização que está a trabalhar bastante nesta área de HIV e SIDA. Meu nome é Gilberto Macuacua Arilal. E eu, Eugênio Brás. Então, juntos vamos conduzir esta conversa e damos desde já, boas-vindas a Karina do Lobo, ela que é, digamos que trabalha na AIDS Healthcare Foundation. Tanto que esta organização americana, ela vai nos falar um bocadinho mais sobre o que é esta organização e o que é que está fazendo e como é que nós também podemos, naturalmente, nos beneficiar daquilo que são, digamos, os conteúdos de educação, de informação, de comunicação que esta organização tem estado a produzir. E conhecer um pouquinho mais também sobre o trabalho que elas fazem, os seus desafios e as experiências. Boas-vindas, Karina. Obrigada. Do Lobo. Começaríamos por traçar, digamos que o quadro, né, do HIV, como é que é vista esta questão do HIV a nível da sua organização, da AIDS Healthcare Foundation. Talvez começar por falar um pouco sobre o que é a AIDS Healthcare Foundation. É um termo em inglês, não é? Mas traduzido literalmente para o HIV. É Fundação para os Cuidados do Programa da HIV, ou Fundação para os Cuidados, como é que posso dizer? Para os cuidados e tratamento do HIV, principalmente, é o que estamos a tratar. Então, neste sentido, esta organização internacional americana, não falando só dos seus históricos, que foi fundada em 1987, sim, mas tem em Moçambique desde finais de 2017, então tem um programa de HIV que procura mesmo trabalhar por o paciente como no centro, em que o slogan é principalmente testar e tratar, ou seja, sabemos que quando nós olhamos para a questão do tratamento, está relacionada com a prevenção, ou seja, o teste do HIV é também uma forma de prevenção, é algo que nós sempre temos que saber qual é o nosso serostado. E a partir do momento que este serostado é positivo, nós chamamos de pessoas vivendo com HIV não seropositivo, temos que ter também os termos corretos. Quando nós falamos, por exemplo, de trabalho de sexo, hoje em dia já estamos a adotar essas expressões, então convém chamar de pessoas vivendo com HIV. E humaniza também. E humaniza, e também temos que olhar que todas e todos, de alguma forma, somos afetados e infectados pelo HIV. Sim. Então, não vamos olhar assim para as estatísticas. Então, as pessoas assim que sabem o seu estado devem iniciar imediatamente o tratamento. E também temos também um outro aspecto que tem que se falar, que está ligado à discriminação e estigma, que é a questão do abandono. Sim. Então, a nível da HF, nós temos uma psicóloga, que é uma pessoa de ligação, um oficial de ligação que procura fazer com que, e temos conselheiros que também tentam procurar fazer com que haja essa ligação paciente-unidade sanitária e que as pessoas não abandonem o tratamento. Mas caso abandonem, procura-se ao máximo fazer que elas voltem ao tratamento, que é aquilo que a organização denomina de back in care, que é voltar ao tratamento. Então já falei de um modo geral, não só daquilo que é o histórico que nós podemos encontrar na internet, mais concretamente do trabalho que a pessoa faz, que é através dessas pessoas que são contratadas, digamos, para fazer com que os pacientes, as pessoas que vivem com HIV, tenham uma esperança e possam viver muito mais. E só para acrescentar nesse histórico, no país vocês trabalham em que províncias? Por exemplo? Neste momento, a AIDS Healthcare Foundation, desde 2022, Maputo Cidade e Maputo Província, estamos em 3 unidades sanitárias, significa que 8
a nível da cidade de Maputo e 5 a nível de Maputo província. Então existe uma coordenadora das unidades sanitárias que coordena o programa a nível das unidades sanitárias de Maputo província, e também tem um gestor clínico. As outras províncias são Nampula e Zambésia. Nampula estamos em Moma, Larde, Mongiqual, se me enganar em alguma, Liupo, Moma, digamos, aquilo que chamamos a sede, e também Namige. Então são 4 distritos, e a nível da Zambésia, que é bastante extensa, mas estamos em apenas 3, que são Xinde, Mulevala e Namarrói. Então, aquilo que chamamos sede, onde temos um assessor clínico provincial, é a nível de Mulevala. Talvez explicar porque esses sítios, mas que me apaixona e que eu Mulevala reparei. é Nampula, né? Mulevala é Zambésia. Zambésia já. Sim, que me apaixona e faz-me ver que é muito bonito o trabalho que nós fazemos. Já vimos que estamos a nível de Xinde. Para quem conhece Xinde, aí eu acesso. Então, o colega que trabalha lá para mim é um herói. Eu estive no Xinde. Então, é o fim do mundo, de certa forma. É onde se cruza o rio Zambésia. Sim, nós vemos fotos e o Oceano Índico. Eu estive lá uma vez. Só para chegar lá, então, é um desafio muito significa que nós conseguimos parabéns, e estamos lá através dos nossos colegas que fazem esse trabalho brilhante, com o apoio do governo. Naturalmente, trabalhamos com as unidades sanitárias do governo. E como é que se chega, porque bom, as pessoas vivendo com HIV, hoje sabemos que os números não são, digamos, são elevados, né? Temos cada vez mais pessoas que se infectam. E como é que a HF, portanto, chega a estas pessoas? Bom, a AIDS Healthcare Foundation, a primeira forma que temos de chegar através dos pacientes é o trabalho que é feito através dos clínicos. Estava a falar da questão de estar a iniciar. Nós também temos algo muito interessante, que é a nossa clínica móvel, que é bastante disputada até, muitas vezes pelas organizações. Então temos uma espécie de um pequeno hospital. Então sempre que há eventos, as organizações que sabem que a HF tem essa clínica móvel fazem quando chega, e as pessoas fazem filas para testar. Uma espécie de roadshows, né? Sim, tudo que é roadshows, e a clínica móvel tem, digamos, um plano que mensalmente vai aquilo que nós chamamos aos locais, mesmo a nível da cidade e província de Maputo, mais recôndito, os bairros, para ali nós pomos o nosso branding e as pessoas vão lá e testam, e temos ali clínicos que fazem isso. Outra maneira de chegar, podemos dizer que é através das redes sociais, do trabalho de advocacia que é feito às pessoas, mas de principalmente sempre sensibilizar aquilo que a HF chama de datas comemorativas também. Temos o Dia Internacional do Preservativo, que é 3 de fevereiro, podemos dizer que é a HF que é a autora desse dia. Fizemos o primeiro Festival do Preservativo este ano em Climane. Temos o 24 de março, que é o dia da tuberculose. Fizemos um webinar dia 26 de março. Vamos ter agora o dia da gestão e higiene menstrual. E temos naturalmente o grande dia para nós, que é 1 de dezembro. Talvez explicar por que a HF, por exemplo, tem essas camisetas pretas. Estas camisetas pretas. Interessante, já ia perguntando, né? Estas camisetas pretas representam o luto pelas pessoas que pereceram, foram vivendo pela morte. Então, a HF, em todos os nossos eventos comemorativos, tirando o dia da gestão e higiene menstrual, por exemplo, temos que usar estas camisetas pretas. Então, é uma forma também da advocacia de mostrar e dizer que não esquecemos quem já faleceu. Portanto, através dessas clínicas móveis, as pessoas têm acesso ao teste. Tenda, têm acesso ao teste. Vem para testar, ou já vem, pronto, a pessoa já fez o teste antes, já vem para dizer que, bom, eu sou uma das pessoas... Porque tem a componente de cuidado. Como é que ali a ênfase sim. o teste, mas e o cuidado? Depende, mas normalmente existe quem, por exemplo, testa sabendo que é positivo, mas a pessoa pode chegar sendo positiva e vai iniciar o tratamento. Aí chamamos clínico, que é o TMG, o técnico ou técnica de medicina geral, encaminha para unidades sanitárias, onde essa pessoa depois pode iniciar ou continuar o tratamento. O que acontece muitas vezes é uma realidade, porque é essa parte que nós estamos a falar do dito estigma e discriminação, é que se eu tenho HIV, por exemplo, não vou querer que o Brás saiba porque ele é meu vizinho. Então, onde cada pessoa depois vai fazer esse encaminhamento, vai continuar esse tratamento, mas é um autoestigma primeiro que começa por nós, mas depois também
da própria sociedade, mas temos pessoas bastante capacitadas que tratam também a nível das farmácias, onde atendem o paciente, que eles têm, por exemplo, todo esse cuidado das pessoas não se sentirem discriminadas. É muito interessante essa questão do estigma que ainda permanece, mas hoje viver com HIV já não é a mesma coisa que viver com HIV há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E em que sentido, por exemplo, neste caso do tratamento, por exemplo, desde o próprio teste e o tratamento, que avanços podemos falar? Avanços são muitos, mas também posso falar um pouco de a nossa campanha, aquilo que vamos fazer ou estamos a fazer também, que são, por exemplo, no ano passado trabalhamos com autocarros, que tínhamos uma frase que dizia fique contra o ódio e nocaute HIV, nocaute mesmo. Sim. Então, em termos de tratamento, o que avançou e está a avançar é que, por exemplo, agora temos o PrEP, que é digamos, o pré-tratamento, que a pessoa sabe que se expõe, por exemplo, a um comportamento de risco, pode tomar esses medicamentos. Temos o tratamento antirretroviral, não sou médica, não posso falar disso. Temos o autoteste, muitas coisas muito boas. E também falar também do governo, o trabalho que o governo está fazendo, o Ministério da Saúde em particular, a nível de comunicação. Hoje, por exemplo, acabo de vir, participei num evento de comunicação em que estiveram lá influências, pessoas de diferentes áreas, porque agora já com os TikToks aqui, muita da nossa camada jovem, muitas moçambicanas e moçambicanos estão lá. Então falava-se daqueles princípios básicos do HIV, das estatísticas, daquelas ditas fake news, do facto de nós sempre temos que nos referir às pessoas como pessoas vivendo com HIV, dos erros, dos does and don'ts que muitas vezes nós temos que fazer como pessoas que se comunicam, e esse cuidado específico tem que se ter com a vida das pessoas, porque não podemos expor as pessoas na mídia dizendo que fulano ou fulana tem ou está aquela doença. Então, é mais isso. Interessante, né? Interessante, porque eu digo isso porque o estigma, em parte, ele era resultante justamente das mudanças que aconteciam primeiramente no corpo da pessoa, então era quase que visível. Por outro lado, era a questão da desinformação sobre a própria doença, não é? Havia muita desinformação, que até alguns pensavam que pelo toque transmite, pela saliva, abraço, beijo, etc, etc. Então, quer dizer que eu acho que houve avanços na informação, avanços no tratamento, porque é possível, há 30 anos já era possível viver com HIV, mas o tratamento era extremamente muito pesado. E hoje, eu acho que os fármacos, neste caso, não somos especialistas aqui em saúde, em medicina, mas já conhecemos muitas pessoas que vivem com HIV, mas percebemos que até o houve uma mudança nos próprios tratamentos, nos antirretrovirais, mas um aspecto que eu quero destacar, que também falou-se nesse encontro de comunicação, existe uma palavra-chave que é dizer I igual a I, que de indetetável igual a intransmissível. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tem HIV. Então, essa mensagem que temos que passar, que estamos a falar da carga viral. Quando é que chega a indetetável? Do que eu entendo, quando chega indetetável, ou seja, se a nossa carga viral é alta, não é bom. Mas se a nossa carga viral é baixa, é bom. Por que se fala? A partir do momento, nós temos que olhar primeiro para a asserção, pensarmos em HIV, o que significa? O imunodeficiência vírus é um vírus, é o vírus de deficiência humana. Primeiro temos o vírus, depois temos a SIDA, que é o síndrome de imunodeficiência adquirida. Exatamente. Nesse sentido, quando falamos de síndrome, já estamos na doença. Então, quando a pessoa tem um vírus, normalmente não se sente mal, por exemplo, e acha que está bem, às vezes não adere ao tratamento porque não tem nenhum problema físico, é aquilo que dizemos das borbulhas. Então, as pessoas vão passando da primeira linha, por exemplo, do tratamento, para a segunda e para a terceira linha. Então, isso vai evoluindo. Então, o que se quer é que a doença não evolua, ou seja, a pessoa não passe do vírus para a doença. E se a pessoa estiver indetetável, com essa carga viral baixa, tem os níveis CD4, estiver a falar algo que não. Mas estou a falar daquilo que eu entendi. Fui falar nessa perspectiva, que me perdoem se estiver a cometer algum pecado. A questão aqui é que temos o CD4, temos todos esses anticorpos, temos tanto. Eu gosto de dizer assim, no nosso organismo
é tipo um país. Exatamente. Né? E o país precisa de um sistema de defesa. Tem que estar forte. Tem que ter militares. Então, os militares são os tais anticorpos sistema imunológico. do sistema imunológico. Só que quando estes militares são invadidos pelo inimigo, eles enfraquecem, sofrem baixas. O que vai acontecer é que o país é tomado. Sim, fica vulnerável. E aí onde estamos na fase do SIDA já. Exatamente. E esse é um processo também que às vezes leva um tempo. Sim, talvez falar também no trabalho que nós fazíamos, por isso que eu estava a falar, a partir do momento que a pessoa sabe a doença, normalmente qualquer pessoa dita saudável sabe que deve comer bem, ter as ditas refeições por dia. Mas um dos programas, um dos trabalhos que se faz também, porque sabemos que existe muita pobreza, especialmente também no nosso país, é a questão do Food for Health, que é uma campanha, posso dar o exemplo do Centro de Saúde de Moalase, que foram os próprios funcionários que fizeram uma horta. Nós fizemos um e-blast, que é uma notícia relâmpago sobre isso, em que os pacientes que não aderiam ao tratamento por causa dessa dificuldade na alimentação já estão por causa da horta. Então, é muito esse trabalho humanitário que as pessoas fazem, às vezes, do seu próprio bolso, porque queremos o bem-estar no final do dia da pessoa. É um trabalho muito bonito, mas difícil. A conjugação do tratamento, tanto desses fármacos, mais uma qualidade de alimentos, isso ajuda com que tenhamos, chegamos a esse nível de indetetável. Né? Mas o tratamento tem que ser regular. Né? Sim, o tratamento tem que ser regular. Quando nós olhamos para as doenças crônicas, o HIV é uma doença crônica. Por que nós não podemos e devemos olhar o HIV? Como quem tem tensão alta, até onde eu sei, tem que tomar os medicamentos todos os dias. O mesmo acontece com o paciente ou cliente da HIV. Mas nós também temos que olhar para aquele outro nosso aspecto. Quando olhamos para HIV, aquele estigma, discriminação, a ideia de que a pessoa se apanhou a doença, porque, por exemplo, é promíscuo, tem algum comportamento de risco que nos levou aí. Mas há crianças que, por exemplo, já nascem com HIV. Há mulheres que apanharam... Não se transmite simplesmente pela via sexual, né? Há outras formas. Exatamente. Então, nós temos que olhar para esta doença crônica neste sentido. Temos pessoas que são diabéticas, ninguém, entre aspas, discrimina. Mas se eu digo abertamente que tenho HIV, meu Deus. Mas é isso que nós estamos a procurar acabar. Primeiro, e já existem muitas pessoas que revelam o seu estado, que abertamente dizem que têm HIV, e as que têm não querem revelar, também não é problema. A nível também laboral já existem vagas. O mais importante de tudo isto é buscar ajuda, né? Que é buscar o tratamento. Mas iniciar o tratamento. É interessante saber que, afinal de contas, o estado, né, serológico não impede a pessoa ter uma vida normal, de desempenhar as suas funções. A partir do momento que a pessoa está... vamos dizer, não só porque está em igualdade, é que a partir do momento que, por exemplo, a pessoa aceita que tem a doença e que pode viver. Eu estava a dar exemplo de diabetes, de tensão alta. Eu, por exemplo, sofro de depressão alta, tenho tensão alta e tenho que fazer medicação todos os dias. Exatamente. Né? Então, aliás, mesmo que se sinta bem. Né? Mesmo que se sinta bem. Então, quando nós olhamos para cá e vê aquela ideia de que vou morrer e não é bem assim. As pessoas vivem com a doença anos e anos, mas tem que realmente tomar todos os cuidados. Se cuidar, e daí que olhamos para essa prevenção e os cuidados e tratamentos que são dados. Agora, uma questão com a AHF, no vosso trabalho, em que vocês percebem um grande impacto positivo, de sucesso, alguma coisa que vocês podem transmitir e compartilhar com as outras instituições? Bom, temos várias histórias de sucesso, porque talvez não falei de todos os trabalhos que nós temos, mas nós temos uma iniciativa chamada Girls Act, que é Raparigas em Ação. Então, que nós trabalhamos com raparigas vulneráveis, digamos, para... Caso sejam positivas, por exemplo, aderir a tratamento, existem unidades sanitárias, como a de COB, por exemplo, que tratamos com adesão. O exemplo positivo que quero dar é, por exemplo, de uma rapariga que foi apoiada para, por exemplo, não desistir da escola, que se paga a escola, não dizendo que o trabalho é só esse. Nosso trabalho é da advocacia. Nós queremos trabalhar com que as raparigas sejam líderes, apareçam no parlamento, por exemplo, a falar sobre a taxa de injeção de pensos, por exemplo.
exemplo. Então nós trabalhamos, nós capacitamos a elas, mas também sabemos que, e no passado o programa, desde que está aqui, sempre deu, apoiou, por exemplo, em cursos, cortes de costura, estas questões, mas agora estamos a mudar a abordagem para ela também ser a própria advogada, para ele ir lá à frente e falar. Então os sucessos estão muitos, Sim. não podia falar desses anos aqui só dos pacientes, as pessoas que superaram, que nós temos, por exemplo, vídeos que fizemos no dia 1 de dezembro de pessoas que trabalham conosco, que se assumem como seropositivas e que estão há muitos anos. Este é o primeiro grande sucesso que eu aprendi, que a pessoa poder acordar e levantar todos os dias é o primeiro sucesso. Parabéns, Com parabéns. certeza. Agora, falou daqui das raparigas. Né? Exato. E o que acontece com os rapazes? Não se preocupe, os rapazes estão acautelados, porque tem o Young People Program. Eu só falei das raparigas que lá puxei a brasa para a minha sardinha, mas não é. Existem os dois lados, tanto que nesse Young People Program trabalhamos, digamos, com a nível das unidades sanitárias, por exemplo, é com o SAS, que já existe, bem conhecido, não preciso dizer a sigla, e também nas escolas com os cantinhos de jovens. Então nós olhamos sim para esta questão das masculinidades, os rapazes. A primeira live que nós fizemos no ano passado, dia da rapariga, tínhamos um rapaz e uma rapariga, em que ele estava a falar do comportamento, dos riscos que os rapazes se envolvem, a falar muito abertamente e sinceramente que acabam tendo uma listinha por causa dessa questão de competitividade e dizer que eu já dormi com esta e aquela. E a menina também trazia o ponto de vista das raparigas. Estávamos a falar dos comportamentos de risco por causa de estarmos numa sociedade consumista que leva a menina a vender o corpo por um iPhone. Temos que dizer as coisas como são, que acontece, que é uma realidade que pode acometer a qualquer pessoa, às vezes, independentemente da realidade social. Nós estamos a falar só de quem, digamos, agora, não há uma tem. preocupação que, apesar de todo esse trabalho que tem sido feito, nós vimos notícias recentemente nos jornais da praça a falarem de que há uma preocupação pelo nível crescente de infecções. E entre os jovens, Entre os jovens, a população jovem, exatamente. O trabalho que nós fazemos e queremos fazer, por exemplo, um grupo focais de jovens para entender porque que isso acontece. Quando nós falamos do Dia Internacional do Preservativo, estamos a falar e fizemos o primeiro festival de preservativo em Climane, estamos a dizer que o uso consistente do preservativo é um método que nos previne das doenças e vamos chamar das gravidez indesejadas. Exato. Mas nós temos um contexto familiar e cultural que o uso do preservativo existem, também que falava só hoje nesse encontro dos grupos, que são, usa essa expressão jovem with us, então nós somos o pró-uso de preservativo e dizemos com isso, dizia-se também nesse encontro do facto de colocar-se um preservativo em cima da mesa, não está-se a incentivar ninguém a iniciar a vida sexual, está-se a querer que as pessoas sim se cuidam, se protejam. Então, e falando nessa questão do preservativo, ainda voltamos, porque nós também, quer dizer, como programa, nós somos muito pró a ideia das masculinidades positivas. De trazer o homem, trazer o rapaz também no centro, né, como parte da solução desses problemas. E olhando especificamente para o preservativo, uma vez mais, é que na relação entre homem e mulher, rapaz e rapariga, às vezes quem tem poder para tomar uma decisão em relação ao uso ou não de preservativo é o homem, ou é o rapaz. Como é que vocês encaram esta questão? Talvez olhar, respondendo a sua pergunta, porque não vou dizer que existem dois tipos de preservativo, mas o mais comum e mais usado que nós temos é o masculino, mas também existe o feminino. Sim. E percebi hoje também que é também bastante usado pelas trabalhadoras de sexo, porque há organizações, não vou mencionar os nomes, que fazem trabalho também para incentivar nisso. A nível da HF, trabalhamos, digamos, com os dois tipos de preservativo, naturalmente, mas a questão de olharmos para o preservativo masculino, naturalmente, porque a instituição tem preservativo masculino, um que se chama Icon, que é dourado, e outro que é o Love. Então, nós neste momento ainda não estamos a importá-lo para cá, mas temos exemplares do preservativo, porque nós trabalhamos com o Conselho Provincial e o Conselho Nacional de Combate ao SIDA, em que eles dão-nos os preservativos e nós vamos distribuir. E nesta questão de olhar para este homem como alguém, ou esse rapaz que é a pessoa que decide, né? Toma decisão, como é que a gente faz aqui? Porque sabemos que, por exemplo, o processo
de consciencialização Exato. das mulheres Exato. é diferente, Exato. não é? Por conta também das dinâmicas Mas sociais o grande aqui. problema é justamente o modelo patriarcado. Que Exato. define que o homem ele toma a decisão, Exato. até na questão da intimidade, Sim. né? Exato. Que o homem acaba sendo aquele que influencia, As domina. ditas masculinidades as tóxicas, e quando olhamos para a exato. masculinidade, a questão da poligamia, olhamos Yes. para os homens vistos como os tais, Ele como tem os tais várias viris, parceiras, que às exato. vezes até são ridicularizados por Porque- outros homens, também exato, se negam exato. uma determinada mulher. Eu estou em grupos do WhatsApp em que há muito essa polêmica do tipo, se a mulher é dita boa, não se pode negar, mesmo que a pessoa seja casada. Então, são muitas questões que essa violência Então, a psicológica minha questão exatamente é vem. que a HF está Exato. trabalhando nesta Yeah. perspectiva da desconstrução destas masculinidades tóxicas, porque isso Exato. depois tem uma relação bastante íntima Exato. com o sucesso, né? Nós com certeza do- procuramos trabalhar nisso a partir do momento que trabalhamos com esse Young People Program, que é o grupo de jovens, que trabalhamos com a rapariga, e tanto com a rapariga como com o rapaz. Porque quando nós falamos da questão do tratamento, costuma-se dizer que a doença HIV não escolhe se é menina, se é rapaz. rapaz. Então, nessa perspectiva, trabalhamos com os dois, porque já há o rapaz que às vezes já ou nasce com a doença ou adquire. Então, trabalhamos sim para essa mudança de comportamento, com certeza, e poderem influenciar. Porque tem uma questão que nós vimos, já até fizemos alguns vídeos anteriormente, que vimos que até acesso ao SAGE, aos serviços de saúde, os rapazes têm dificuldade de poder buscar ajuda. Eles geralmente são as meninas e as raparigas e as mulheres que são as que mais buscam serviço. Entretanto, quem dissemina mais, quer dizer, que tem muitas parceiras que costumam ser os homens por causa justamente das masculinidades tóxicas. Então, acho que há um trabalho muito grande a ser feito nessa componente. Acho que é um trabalho que já a ser feito e está a ser feito. Talvez possa falar de experiências anteriores minhas de trabalho. Não vim mencionar um projeto, mas eu vi um projeto que incentivava os homens, por exemplo, a ir nas unidades sanitárias. Sim. E agora também há, digamos, vê-se mais homens, por exemplo, a irem com as crianças para o peso, porque também podem ter prioridade na fila. Trabalhei também em outros locais em que se fez vídeos e trabalhou com isso para mudarmos um pouco essas masculinidades. Mas essa questão da nossa sociedade machista e patriarcal, da própria consciência de que o homem tem, de que ele é viril, ele é macho, e ele está sempre bem de saúde. Então, por ser homem, não sente frio. Nós temos que olhar para todas essas questões. O homem não Exatamente. estoura, é muito profundo. É muito mais do que vermos isso, digamos, como algo tão subtil, ou só não vai, ou só vai quando parte uma perna, ou quando realmente já está mal. E principalmente no contexto da HIV, vai muitas vezes quando já tem que estar na segunda ou Já terceira linha. avançado. Exatamente, Já porque avançado, há a questão da aceitação, por isso que trabalhamos muito com essa parte psicológica de a pessoa aceitar Valores e e crenças de também que, na verdade, ele será está suscetível, aconselhada. será Exato. aconselhado de que não é um caso de morte. Não é? Exatamente. Isso que acho que é muito importante, porque nós vemos casos que as pessoas têm dificuldade de fazer o teste ou de ir ao teste Exato. porque têm medo de confrontar-se com a sua condição. Exato. Então, dali pensam de que, pronto, uma vez testando o resultado sendo positivo, é sentença de morte. Yeah. Exato, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas aí, como fiz sociologia e aprendemos, digamos, que os homens normalmente têm mais tendência ao suicídio, que Sim. em relação às mulheres são vários fatores que levam a isso, não dizendo que as mulheres também possam não se suicidar-se, mas agora há muito um trabalho que é feito com os dois sexos, no sentido de estamos também a desconstruir, a procurar desconstruir para que o homem não esteja só, por assim dizer, em cima. Né? Ótimo. Bom, Karina, estamos aqui a terminar o nosso programa, mas geralmente tem uma mensagem forte que gostaria de deixar. Portanto, neste nosso quadro, vamos lá combinar. Né? Ok. Então, o que é que combinamos? Vamos lá combinar que todas e todos devemos testar e vamos sempre aderir ao tratamento se o nosso estado for positivo. Vamos lá combinar. Né? Vamos testar e aderir ao tratamento. Exatamente. Caso Portanto, tenha. é o que a sociedade precisa, não é? Porque, como podemos ouvir, este é um problema que a gente vive na sociedade e não temos como
digamos, fugir desta situação. Contudo, há formas de prevenção, então vamos continuar a fazer a nossa prevenção. No caso em que já estejamos a viver de forma positiva com o HIV, naturalmente temos que procurar o tratamento. Não é? Mas para a gente chegar aí, temos que testar, tal como foi aqui dito. Muito obrigado, Obrigada Karina, pela oportunidade. pela explicação sobre este assunto. Eugênia, chegamos ao fim. Não, é uma pena, esperamos ter a Karina novamente aqui para poder falar de outros da casos. Da próxima tem que trazer a minha diretora. Bom, estamos à espera. Será bem-vinda, né? O convite está estendido. Ok, obrigada. Exatamente. Para nós será sempre um prazer. Então, Aliás, é um prazer exato. para sempre conversarmos com as pessoas, com tanto diferentes instituições, até com indivíduos que tenham interesse de facto, em trazer algum tema para esta conversa. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado pela audiência.